Será possível fazer incríveis desenhos somente usando lápis de cor escolares? Venha conferir! Você gostaria de saber como desenhar um olho realista colorido? Bora ver! Para a pintura, estarei utilizando os lápis de cor escolares da Faber-Castell. Vamos começar fazendo o esboço. Primeiro determine o espaço. Depois faça uma linha em direção horizontal e outra linha no meio em direção vertical. Deixe a mão leve e faça um círculo maior, depois faça um círculo menor por dentro. Por cima e por baixo faça um tipo de meia-lua para fazer o formato do olho e observe bem a referência para ir copiando o formato do olho. Uma dica é sempre utilizar formas geométricas. Isso irá te ajudar muito na hora de fazer o esboço. Para desenhar é sempre importante prestar atenção em cada detalhe. Force seu cérebro para que ele possa capturar o máximo de detalhes possíveis. Faça mais uma linha curva por cima e por baixo do olho, reproduzindo as pálpebras dos olhos. Para os cílios, faça riscos finos e curvados. Comece segurando o lápis mais forte no começo e deixe a mão mais leve no final, assim fazendo com que o fio fique com aspecto mais real. Pode parecer um pouco difícil no começo, ainda mais se for sua primeira vez tentando desenhar. Mas é só questão de prática, quanto mais você praticar, mais você irá aprender. Não desista. Se você não conseguiu de primeira, continue tentando. Tenho certeza que, alguma hora você irá conseguir. Se lembre também que o seu esboço não precisa ficar 100% perfeito. Afinal, é só um esboço, ele está ali só para te direcionar. O importante é sempre o resultado final. Agora, antes de começar a pintura de seu desenho, é importante que você deixe seu esboço bem claro para que não atrapalhe o resultado da pintura. Você pode estar utilizando uma borracha limpa tipo, ou até mesmo uma borracha normal. Para iniciar a pintura, lembre-se de deixar a ponta do lápis bem afiada. Isso vai te ajudar a ter mais precisão para colorir. Com o lápis preto, venho fazendo um leve contorno em volta da íris e da pupila do olho. Agora ainda com o lápis preto venho colorindo a pupila do olho. Essa parte é bem simples, é só preencher essa área fazendo várias camadas até preencher completamente. Ainda com o lápis preto, observando a referência percebo que o contorno da parte da íris do olho é mais escura, então com o lápis preto venho escurecendo essa parte e para a coloração do olho, venho fazendo vários riscos para simbolizar os detalhes e a textura do olho, sempre tentando seguir ao máximo a referência. Agora com o lápis de cor canela, venho começando a colorir a íris do olho. Venho com o lápis fazendo vários riscos em volta da pupila, para dar o tom mais caramelado para a parte mais clara do olho. E para essa área de cima da íris, por ser uma área mais escondida, ela apresenta mais sombra, por isso tem que ser mais escura. Por isso venho com o lápis marrom e preto escurecendo essa parte. Agora venho com o lápis canela, dando mais cor na íris do olho. Venho com o lápis bem afiado, fazendo vários rios de baixo para cima, sempre em direção à pupila do olho. Agora é hora de deixar o olho com um tom mais próximo do que desejamos. Com o lápis verde pinho venho fazendo o mesmo processo, puxando vários riscos na direção da pupila, fazendo a textura da coloração da íris. Com o lápis amarelo venho dando um pouco mais de contraste e novamente volto com o lápis verde pinho, escurecendo a pintura e por cima venho com o lápis e cor verde claro, misturando as cores. Com o lápis preto venho fazendo alguns detalhes por cima da pintura para fazer a textura do olho. Lembre-se que, quanto mais detalhes conseguirmos reproduzir na pintura, mais realista ficará a coloração. Agora para clarear e fazer alguns pontos de luz e áreas mais claras da íris, venho com a borracha elétrica fazendo vários detalhes. Lembre-se que, cada segundo que você dedicar mais e mais na pintura, mais bonito ficará seu desenho no final, sempre tendo muita paciência. Com o lápis preto venho retocando alguns pontos e com o lápis branco venho reforçando algumas partes mais claras. Agora com o lápis azul claro, venho fazendo uma camada bem leve para fazer essa parte do brilho e com o lápis preto venho fazendo o reflexo dos cílios no brilho do olho. Finalmente, só voltando retocando e finalizando uns detalhes com o lápis de cor preto, agora é hora de começar a colorir a parte branca do olho. Com o lápis de cor bordô venho
fazendo o contorno do olho e fazendo algumas áreas da pele em volta do olho. Seguindo a referência, venho fazendo o contorno, tentando copiar o máximo de detalhes. Com o lápis cinza venho fazendo uma camada bem leve para trazer mais profundidade para essa área branca do olho. E com o lápis borracha venho suavizando a pintura para deixar a coloração mais homogênea. E por cima venho com o lápis bordô fazendo novamente uma camada bem leve para trazer um tom mais rosado, dando mais vida pro olho. E com o lápis borracha venho novamente suavizando a pintura. Agora com o lápis de cor marrom venho por cima, escurecendo algumas áreas do olho. Com o lápis vermelho, observando bem a referência, venho fazendo essa parte do canto do olho, e com o lápis marrom escureço algumas partes, e com a caneta branca venho fazendo alguns efeitos de brilho. Com o lápis cinza escuro venho retocando algumas partes, focando em áreas com um pouco mais de sombras. Agora, com o lápis de cor bordô, com a ponta bem afiada, venho fazendo alguns riscos, representando as veias do olho. E para deixar a pintura mais lisa e homogênea, venho com o lápis branco por cima fazendo uma camada forçando mais o lápis para misturar bem a pintura. Agora, vamos iniciar a pintura da pele, da pálpebra do olho. Para essa parte vamos vir com o lápis bordô, fazendo uma primeira camada de lápis bem clara. E com o lápis marrom, venho determinando a área da pálpebra e ainda com ele, venho reproduzindo algumas áreas de leves rugas. Agora com o lápis rosa claro, venho fazendo a pintura da área mais clara da pálpebra, que vejo na referência, e para a parte mais escura dessa área do olho, venho colorindo com o lápis canela. Para a área com mais sombra venho com o lápis de cor marrom, dando mais profundidade para esse canto do olho, sempre tentando reproduzir a pintura o mais parecido com a referência. E por cima venho fazendo uma camada com o lápis rosa claro, misturando as cores de baixo, e para finalizar venho com a borracha elétrica e o lápis branco, fazendo alguns efeitos de luz na pintura, e uso o lápis marrom retocando algumas linhas. Para iniciar a pintura dos cílios, vamos vir com o lápis preto. Lembrando que ele deve estar bem afiado para fazer fios mais finos e precisos. Agora sempre observando a referência. Percebemos que são fios finos e curvos, sempre seguindo a mesma direção, e você pode determinar uma pequena área por cima, para determinar onde começa a raiz dos cílios. Então, para fazer os fios, vamos vir forçando o lápis no começo dos fios e deixando a mão mais leve no final, para que a raiz do cílio fique mais grossa e a ponta dele fique mais fina, trazendo um ar mais realista para a pintura. Para essa parte da onde nasce os cílios, na parte de baixo do olho, é uma área mais rosada. Então podemos vir fazendo essa parte com um lápis rosa chiclete e rosa claro para misturar as cores. Para iniciar a parte da pálpebra inferior, podemos vir com um lápis bordô bem afiado determinando essa área, e ainda com ele vir realizando algumas leves rugas na parte inferior também. E por cima podemos vir com o lápis canela reforçando algumas rugas e preenchendo essa área do olho. E por cima vir com o lápis rosa claro, fazendo mais uma camada para misturar as cores. Voltando com o lápis bordô, observando a referência, podemos vir forçando o lápis em áreas onde a pintura é mais avermelhada e também vir retocando algumas áreas. E com o lápis borracha, podemos vir por cima, deixando a pintura mais homogênea. E com a borracha elétrica, podemos vir fazendo efeitos de brilho por baixo das rugas e também fazendo vários pontinhos para representar os poros da pele, trazendo mais realismo para o desenho. Agora só venho retocando algumas partes, utilizando os materiais anteriores até a pintura ficar do meu agrado. E para finalizar essa parte, é a hora da caneta branca. A caneta branca realmente faz muita diferença na coloração. Com ela, você consegue fazer vários detalhes importantes para a pintura, que realmente vai fazer diferença para seu desenho. E para a pele venho, utilizando a caneta branca, fazendo efeitos de brilho no desenho. Agora, para fazermos a parte dos cílios inferiores, vamos seguir o mesmo processo utilizado para os cílios superiores. Sempre com o lápis bem afiado, forçando o traço na parte da raiz e deixando mais leve no final. E finalmente, para finalizar a pintura do nosso desenho, podemos vir só retocando algumas áreas, reforçando algumas partes,
Finalmente, aqui estamos finalizando o tutorial. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisinha aqui hoje. Obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e até a próxima.